Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então peço pra você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. 3 oportunidades de mercado para poder reforçar o seu time ainda nessa janela de transferências ou já pensando, né, na próxima janela, tendo em vista que alguns desses jogadores já ultrapassaram aí a marca de 12 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Vou falar também sobre o momento do tricolor baiano, Alejo Vélez e Roman Gomes chamando atenção e por que o Roman Gomes se tornou aí o titular absoluto, quando que antes pro Rogério Ceni ele era um terceiro reserva atrás de um jogador improvisado e de um Gilberto, que praticamente estava em fim de carreira, tá bom? Deixa o like, inscreva-se se você tiver uma empresa, se você tiver um produto e puder de alguma forma ajudar, que o nosso canal é muito importante, seja membro aqui do canal, cara. É importante pra caramba, estamos com pouquíssimos membros. Clique em Seja Membro que você vai poder participar dos vídeos, poder participar das lives. Enfim, a gente vai fazer sorteios aqui no canal, então dá essa moral pra gente, torne-se membro aqui da Gol TV, tá? E comenta também aqui no começo e no final do vídeo pra gente poder ler a sua mensagem. Eu separei algumas mensagens aqui pra gente dar uma lida. Tá aqui, ó, o Adilson Conceição botou aqui: Jonás, Adilson aqui do Paraná, sou natural de Salvador desde o ventre da minha mãe, parabéns pelo seu trabalho, valeu Adilson, tamo junto. Meu parceiro Wilson Oliver, Wilson Oliver, grande Jonas, estamos sempre colados, Deus te abençoe, valeu Wilson, abraço pra você, cara. O Alex Shapiro, abraço Jonas, do Sanabria, não seria um dos jogadores no elenco com mais mercado? Só tem 22 e parece que tem nome, acho melhor procurar uma venda dele. É um dos jogadores, o Alex, que realmente me surpreenderam negativamente e tem me decepcionado bastante o Sanabria. Tem me decepcionado bastante, eu esperava mais do Sanabria, tá? De verdade mesmo. Edejane Ademir é um bom jogador, Jonas. Eu sei, ele é um bom jogador, o Edejane, mas ele é bom jogador para aquele outro Bahia, né? Eu acho que o tempo dele no Bahia, eu acho que já foi, né? O tempo dele no Bahia, eu acho que já acabou. Essa é a sensação que eu tenho. Abraço, tá? O Júnior Borges, Luciano Rodrigues já deu, saiu em baixa daqui. Cebolinha seria uma ótima opção. O Gil Siqueira, na minha opinião, o Bahia deveria contratar o Luiz Araújo. Seria ideal para substituir o Everton Ribeiro. O Luiz Araújo, ele não é um 10, tá? Ele é um 11, ele joga mais pelo lado direito ali do campo, mas eu também considero que seria uma grande aquisição. Porque a gente vê esses jogadores jogando mal no Flamengo, jogando mal no Palmeiras, é porque os ciclos terminam. Eu não acho que o Jean Lucas deixou de ser um bom jogador, é porque para mim o ciclo dele no Bahia acabou. Precisa respirar novos ares, novas motivações, para dar o seu máximo em campo. Eu acho que o Luiz Araújo, o Everton, o Cebolinha, para mim, seriam 2 belas contratações, tá? Eduardo Falcão, o Rogério matou o time quando mudou o meio-campo. Furquim e Sanabria não acrescentaram nada. A saída do Jean matou o meio-campo. Azevedo ficou sozinho para marcar os jogadores do Corinthians. O Everton não é marcador. E, por fim, tirou o lateral que estava brigando e jogando um bom futebol para colocar o Luciano. Né? Botou aqui o Eduardo. E a última, o Elis Souza Oliveira, Rogério Ceni, como sempre, toma algumas decisões erradas, improvisando os jogadores. Não dá chance para a base, chamou aqui o Ceni de retrógrado. Tá bom, meus amigos? Enfim, vamos aqui trazer 3 opções aí de mercado, porque eu acho que no Bahia, eu acho que essa transição aí do Bahia, ela precisa ser feita, é fato, né? Eu acho que o grande problema do tricolor baiano, além de qualidade, eu acho que falta realmente qualidade no elenco aí do Bahia. Eu acho que eles perderam o time de fazer uma mudança, uma passagem de bastão e de entender que alguns jogadores têm ciclos, né? E é necessário a gente entender que esses ciclos terminam, né? E eu considero que o ciclo de alguns jogadores, como Everton Ribeiro, Ademir, Jean Lucas, eles chegaram ao fim. Essa é a sensação que eu tenho e eu acho que grande parte da torcida também tem essa sensação, tá? Eu vou trazer, e para mim precisa de meio campo, precisa de um jogador incisivo que jogue pelos lados, precisa de um meia para substituir o Everton Ribeiro, isso é fato, né? Mas não adianta você pegar os garotos todos da base e jogar no time titular para mandar eles resolver. Não é a função desses jogadores. Para você utilizar um jogador da base sem queimar ele, você não pode pegar ele de qualquer jeito e jogar. Você precisa colocar ele gradativamente em jogos pontuais para ele adquirir confiança, cancha, experiência. Porque é diferente você jogar na base do que você jogar no profissional. Então, por isso que eu acho que a mescla da experiência com a juventude é muito importante. E se tem uma instituição que faz isso perfeitamente, além de
da questão da arbitragem, da reclamação, que é ridículo, né? Mas tem uma coisa que o Palmeiras faz muito bem, que é essa mescla de garotos com jogadores mais experientes, né? E o Bahia tem, eu considero, e não estou exagerando, que o Bahia para mim tem a melhor safra de jogadores de base do futebol brasileiro, tá? Só que não adianta você pegar todos eles e jogar no time ali, porque não vai acontecer, e você vai acabar queimando e perdendo um jogador. Eu vou trazer um exemplo claro aqui, que uma movimentação que poderia fazer, eu vou até verificar quantos jogos ele já jogou aqui no Campeonato Brasileiro. Ó, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ó, 10 jogos. Thiago Maia. O Thiago Maia não é um jogador ruim. Só para você ver o histórico dele. O Thiago Maia ele começou no Santos, jogou no Lille, ele jogou no Flamengo até chegar no Internacional de Porto Alegre. Ele é campeão olímpico com a seleção brasileira, tá? E ele tem apenas 29 anos. É um jogador que nem chegou aos 30 anos ainda, o Thiago Maia. Então, assim, sabe o que eu sinto falta no Bahia às vezes? É ser um pouco inteligente. É você olhar para o seu elenco, olhar para o elenco do cara que quer tirar o seu jogador, que no caso foi o Iago Borducci, e falar assim, pô, beleza, eu até negocio com você o Iago Borducci, mas tem um jogador que você não está utilizando aí que eu gostaria de ter ele aqui. Quem é? O Thiago Maia. É um bom volante, cara. É um bom volante. Não chegaria para mudar o elenco de patamar, mas pelo menos você teria no banco de reserva um jogador qualificado para poder entrar e dar conta do recado quando o Azevedo não puder jogar, quando você tiver que fechar um pouco mais a casinha, sabe? É muito melhor do que simplesmente você ir lá e dar o Borducci, beleza, deixa o Borducci aí de graça até dezembro, tá? Cara, tem que ter uma contrapartida. Você precisa olhar para o elenco do adversário, olhar as suas carências do seu elenco, olhar para o elenco do adversário e falar assim, porra, olha só, eu te empresto o Iago Borducci, eu vou ficar aqui sem o jogador sem o meu reserva imediato na lateral esquerda, eu vou ter que usar um garoto da base, mas em compensação eu queria ter um jogador teu que você não está utilizando aí. Eu tenho esses nomes aqui, sabe? Poderia fazer isso aqui, o Thiago Maia tem 29 anos apenas, 1,79 m, tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, então tem condições aí de ainda jogar no Campeonato Brasileiro. O contrato dele com a equipe do Inter vai até dezembro desse ano. Então, de alguma forma, ficaria por empréstimo até o final do ano. Se de repente agradasse no final do ano, compraria de graça ainda, sabe? Enfim, mas simplesmente a diretoria do Bahia, todo mundo que pede alguma coisa vai lá e tá bom, toma aí, valeu, toma aí. Ficou esperando Iago Borducci 6 meses, chegou como uma grande aquisição para ser a lateral esquerda aí do Bahia, não conseguiu jogar e agora ainda foi emprestado de graça. Tá? Outro nome que eu vou trazer aqui também para a mesma posição e já pode assinar um contrato, inclusive chegaria já para poder jogar, que é o Fabinho, que estava na última Copa do Mundo. Tá? É um jogador já mais velho que o próprio Thiago Maia, ele tem 32 anos, extrema experiência com passagens pelo Liverpool, que eu acho que aqui no futebol brasileiro ainda conseguiria entregar. A gente viu ele jogando ali na Copa do Mundo, ele entregou muito mais que o Casemiro. Então a sensação que eu tenho é que o Fabinho, vindo para o futebol brasileiro, ele teria condições ainda de entregar e daria para o elenco, né, aquele quê de experiência, daria para o elenco aquela liderança que eu acho que está faltando. O time do Bahia, ele pouco se fala em campo. A sensação que eu tenho é que o time muda. Essa é a sensação que eu tenho. Então acho que o Fabinho seria uma boa aquisição, até porque vem de graça. Se não desse certo, beleza, faz um contrato de 1 ano. Não deu certo, beleza, vida que segue, tá? E aí tem um outro jogador que voltou agora do futebol italiano, que o Flamengo não vai querer utilizar, mas sempre foi tratado como uma grande promessa. Era uma das sensações da base do futebol brasileiro, que é o Lohan. O Lohan também chegou, ele teve oportunidade na intertemporada do Flamengo, tem apenas 20 anos, já foi tido como a maior promessa do Flamengo nos últimos anos. Foi emprestado para o futebol italiano, acabou não rendendo, voltou para o Flamengo, está sendo utilizado, jogou bem em algumas partidas, mas a disputa ali no Flamengo é muito grande na posição dele, joga ali pelo lado direito. Então, se você é torcedor do Bahia, o Lohan joga ali pela direita, aonde tem o Ademir, onde tem ou teria o Sanabria, porque para mim o Sanabria acabou no Bahia. O Sanabria não, o Kiko Oliveira acabou no Bahia, né? O Lohan seria esse jogador para compor elenco. Jonas, por que tu tá falando desses caras baratos que os clubes não querem mais? Porque o seu dirigente, ele deu uma entrevista falando que o Bahia tá sem dinheiro, pô. Então eu não posso vir aqui e falar vá lá brigar com o Flamengo pelo Sanabria, vá lá brigar pelo Danilo com o Palmeiras ou com o Flamengo pelo Luiz Henrique, porque o dirigente falou que não tem dinheiro. Então, quando você não tem dinheiro, você precisa ser criativo. Você precisa olhar o mercado e ver as possibilidades e contar com o erro. Né? O que é contar com o erro? Porra, vou trazer o Thiago Maia? Sim, mas se der errado, né, ele veio de graça.
sabe? Ah, eu vou pedir um empréstimo aqui do Lohan, vou pagar o salário dele que não é caro. Deu errado, eu devolvo pro Flamengo. O Kiko Oliveira, deu errado, não deu errado? Deu. Então vai devolver pro Grêmio. Né? Então, assim, eu acho que a questão ainda do Thiago Maia, jovem de 29 anos, e tem um contrato finalizando em dezembro, se der certo, fica livre e vai embora. Aliás, se der certo, ele contrato em definitivo, mas se der errado, ele fica livre e vai embora. Então essas são as possibilidades que eu tenho para trazer, porque o Bahia precisa se reforçar, cara. Porque tá muito nítido que às vezes o time começa bem e quando o Rogério Ceni tem que mexer, tem que utilizar o banco de reservas, o banco de reservas, ao invés de entrar e melhorar o time, o banco destrói o time do Bahia. E assim o Bahia vai perdendo pontos, porque campeonato brasileiro é isso, é um campeonato longo, onde o elenco vai ser demandado, vai ser utilizado, e se você não tiver peças de reposição à altura, você vai sucumbir, principalmente na segunda etapa. Então acho que, além de tudo, o que falta para esse Bahia, para mim, é um elenco qualificado, de forma que mantenha ali pelo menos a qualidade que está sendo empregada com jogadores titulares, tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante para o nosso crescimento, vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Eu sou o Jonas Stelma, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, boa noite, valeu!